Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Todo mundo consegue me ouvir? Perfeito. Então, gente, bom dia. Bem-vindos todos aí a mais uma aula, a nossa primeira aula ao vivo. Deixa eu me aparecer aqui. Vou trocar para vocês. Pronto, pessoal. Tudo bem? Todo mundo consegue ver e me ouvir bem aí? Vou fazer essa tela para cá. Então, bem, gente, bem-vindos aí à nossa primeira aula de exercício da nossa disciplina. Uma satisfação ter todo mundo aí presente. A gente vai começar hoje resolvendo exercícios do nosso capítulo 1. Então, eu imagino que todos tiveram a oportunidade de ver o material, assistir a videoaula, poder tentar resolver alguns exercícios que eu deixei. E hoje chegou o momento para a gente poder interagir um pouco mais, né? Para que a gente possa estar resolvendo. Alguns avisos importantes para que todos estejam cientes. Primeiro, a nossa videoaula ela está sendo gravada. Ao término dela, assim como aconteceu na aula de apresentação, eu vou subir para o YouTube e lá vou depois colocar o link para vocês disponível. Como essa aula ela é restrita para a turma, e aí no meu entendimento, eu acho que ela pode ficar só como não listada no canal, a menos que vocês queiram que fique disponível para o público. Normalmente eu deixo restrito só para a turma, para que a turma possa assistir sem muito problema, tá bom? Isso é um aviso. O segundo aviso é, como eu havia informado, no último domingo encerrou o prazo de cadastramento dos grupos. Então, as pessoas que me mandaram os e-mails com os seus respectivos grupos foram devidamente cadastrados, e aos alunos que não foram, de alguma forma, não foram colocados em nenhum grupo, ficaram sem, eu fiz os grupos de forma aleatória. Todos os grupos com os componentes estão cadastrados no SIGA-A, então vocês vão poder visualizar o seu grupo indo na turma virtual do SIGA-A, acessando a minha disciplina. Lá à sua esquerda, no menu Alunos, vocês clicam lá e você vê grupos, ou administrar grupos, ou visualizar grupos. Eu não lembro como aparece para vocês. E aí vai estar lá o seu grupo e o número. Eu mandei por e-mail também a confirmação e a indicação de qual é o número do seu grupo. Tá bom? Esse é um aviso importante. Hoje eu vou estar deixando disponível o modelo do RADS, que é aquele relatório de atividades desenvolvidas semanalmente. Essa sexta-feira vai ser a primeira entrega desse relatório dos grupos. Qual vai ser o assunto discutido? Bem, vocês vão ter uma ampla liberdade. Vocês podem falar, ampla nem tanto, né? Vocês vão poder falar sobre as aulas de revisão de matemática e também da parte de medição. Então, fiquem a critério de vocês o que vocês querem trazer de informação para mim, para que eu possa acompanhar a evolução de vocês. Alguma dúvida? Perfeito, gente. Maravilha. Então, antes da gente começar dos exercícios, a primeira coisa que eu gostaria de saber de vocês é: gostaram das videoaulas? Está conseguindo acompanhar? Está tendo dificuldade? Achou que a linguagem não está acessível? Os exemplos não foram claros? Ah, beleza. Essa é a intenção, é tentar ser o mais didático possível, o mais compreensível, né? Para que vocês possam ajudar. Particularmente, não é porque eu fiz, mas eu acho que a aula de funções foi uma dos que eu mais gostei, porque eu consegui fazer os exemplos das funções, e aí eu fiz um gráfico, né, para ficar muito mais fácil de visualizar. Então, muita gente tem dificuldade de entender o que é uma função linear, uma função polinomial, trigonométrica, o que é o domínio, o que é a imagem. Então, de todas as aulas, eu particularmente gosto mais dessa. E a parte de medição, talvez vocês devam ter estranhado, porque lá era para a turma de zootecnia, é porque até semestre passado eu ministrava a disciplina de física geral, e no início as disciplinas eram muito iguais, então eu fiz uma aula só para não ficar repetitivo. Mas as próximas aulas já vai ser mais direcionado para a turma de vocês, tá bom? E também peço desculpa porque aquele literalmente é o meu primeiro vídeo de aula remota, então eu estava igual um robozinho e não tinha ainda muita habilidade, mas depois as coisas foram melhorando, tanto que na aula de revisão de matemática, a minha fluidez é bem diferente daquela primeira. Mas é isso, gente. Vamos lá. Então, assim, a gente está trabalhando com o livro do Halliday. Deixa eu arrumar minha cadeira aqui.
como que funciona nossas aulas de exercício, tá? Eu deixei aberto para os grupos me encaminharem sugestões de exercícios para debater hoje. Não recebi nenhum, então eu vou tentar seguir mais ou menos a lógica do livro, tá? Eu vou passar pelos exemplos, e aí eu pergunto, tem algum exemplo do capítulo 1 em específico que vocês queiram que eu dê uma olhada? A ideia aqui hoje é mais mesmo trabalhar os exercícios, tá? Então a gente pode começar com os exemplos do capítulo 1. Então, o capítulo 1, ele fala sobre medição, ele inicia, né, definindo, falando um pouquinho o que é física, e quais eram os objetivos que eu esperava que vocês alcançassem dentro desse capítulo, né? Bem, primeiro, vocês iam conseguir citar as unidades do sistema internacional, conseguir identificar, os prefixos mais utilizados, fazer a mudança, né, utilizando o fator de conversão de uma unidade para outra. E aí também vocês iam poder explicar como que as unidades padrões de comprimento, de tempo e de massa, elas são definidas. Deixa eu ver aqui que alguém ficou com uma dúvida e eu não li. Certo, Vitor, vou dar uma olhada na questão 6. Tá certo. Então, a gente, basicamente, vocês aprenderam que existe um conjunto de unidades dentro da física que a gente utiliza como unidades padrões, né? São 7 ao todo, como vocês puderam ver na videoaula, mas que na disciplina aqui em questão a gente tem que se preocupar basicamente com 3, que é comprimento, tempo e massa. Então, assim, eu já adianto para vocês que ao longo de todo o semestre, toda a nossa disciplina vai se basear única e exclusivamente nessas 3 unidades fundamentais. A unidade de comprimento, que é o metro, a unidade de tempo, que é o segundo, e a unidade de massa, que é o quilograma. Então, coloquem isso já na cabeça de vocês. Tudo que nós viermos a estudar daqui para frente vai sempre relacionar essas 3 grandezas. Pode escrever isso. Então, quando a gente falar de cinemática, vai envolver comprimento e tempo. Quando a gente falar de dinâmica, de leis de Newton, vai envolver comprimento, tempo e massa. Energia, comprimento, tempo e massa. Conservação de energia, rotação. Então, todas as grandezas giram em torno desses 3 unidades básicas, tá? Além disso, depois a gente tem que aprender aquela potência de 10, que eu mostro para vocês, onde a gente tem alguns prefixos, né? O quilo, giga, deca, deci, centi, mili, micro, nano, que são nomes que a gente utiliza para poder falar números muito grandes ou números muito pequenos. E aí a gente usa o fator de potência de 10, quando são números positivos. Quando a potência é positiva, são números muito grandes, e quando é uma potência negativa, é porque são números muito pequenos. E para cada um desses prefixos, temos um nome associado e uma letra relacionada. Ela é apresentada, deixa eu até compartilhar para vocês, para ficar mais fácil. Vamos ver aqui. Aqui. Eu imagino que agora vocês estão vendo o livro, certo? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Não consigo dar um zoom. Todo mundo consegue ver aí, pessoal? Eu sei que está pequenininho, mas é só para mostrar a tabela mesmo aqui do livro, tá? É a mesma tabela que vocês tiveram acesso, então vocês podem estar com o PDF acompanhando. E aí o livro vai falando, ele fala do fator de conversão, como que a gente troca de uma unidade para outra, depois ele define o que é o metro, e aí ele faz o primeiro exemplo, que é a estimativa de ordem de grandeza. Acho que esse exemplo é um exemplo bem simples. Alguém quer que eu veja alguma coisa nesse exemplo em particular? Alguma dúvida? Ou posso seguir adiante e ir para os exercícios? Beleza, vou seguindo adiante para os exercícios. Aí depois ele começa a falar do tempo. Aqui vocês deverão aprender como é que a gente faz a mudança das unidades de tempo, usando o método de conversão. Então, ele também fala de alguns exemplos, né? Alguns dispositivos para medição de tempo. Ele traz uma tabela com alguns intervalos de tempos aqui, para a gente ter uma noção. Tá? E aí, por fim, ele fala de massa e ele define também o que a gente chama de massa específica ou densidade, né? Que é massa dividido por volume. Aqui tem uma observação interessante a se fazer,
é que no livro ele define o quilograma em termos desse cilindro que está aparecendo aí para vocês. É um cilindro feito de platina e irídio, está dentro desse domo de vidro, só que desde 2019 esse padrão já não é mais utilizado, tá, pessoal? Já se trocou esse padrão e agora utiliza-se constantes fundamentais do universo, dentre elas, além da velocidade da luz, você também utiliza a constante de Planck, é um outro formato. Depois eu vou colocar o link no Cigar da matéria em que fala exatamente essa mudança. Então, é a primeira mudança ao longo de cento e tantos anos do padrão de medida. E por que eles mudaram? Porque eles verificaram que com o passar de 100 anos, esse cilindro de platina, ele variou a massa. Então, o 1 quilo já não era mais 1 quilo. Então, eles precisavam encontrar uma forma de manter isso imutável. Então, eles escreveram, assim como o metro é em termos da velocidade da luz, o tempo, também um segundo, né, a distância percorrida por a emissão de um feixe de luz de um átomo, aqui eles fizeram em termos de uma balança eletrostática. Mas eu vou colocar a matéria depois para vocês darem uma olhada, tá bom? E, bem, é um capítulo relativamente simples, curtinho, não tem muita coisa para se bater, né, ficar muito preocupado. E aí ele começa exatamente já com os problemas. Então, o Vitor, ele disse que ele teve um pouco de dificuldade em resolver o exercício número 6. Então, deixa eu pegar ele aqui, para que a gente possa estar fazendo ele. Então, eu vou parar o compartilhamento, que agora eu vou trocar minha tela aqui e abrir minha lousa digital que eu tenho. Só um minutinho. Beleza. Eu vou desligar minha câmera aqui, para não ficar sobrecarregando tanto a internet, né? Bem, me digam se vocês estão vendo a minha lousa digital que aparece aí para vocês. Tá? Eu vou dar zoom, tá? Eu sei que tá pequenininho, mas eu vou dar zoom. Deixa eu diminuir aqui. Deixa eu dar um zoom melhor aqui. Então, eu vou ler o enunciado, tá bom? Se tiver muito pequeno, vocês me falam. Dá para ler, pessoal? Eu vou ler, tá bom. Então, hoje em dia, as conversões de unidades mais comuns podem ser feitas com o auxílio de calculadoras e computadores. Mas é importante que o aluno saiba usar uma tabela de conversão como as apresentadas no apêndice D do livro. Faltou dar o apêndice para vocês. Tá bom. A tabela 1.6 é parte de uma tabela de conversão para um sistema de medidas de volume que já foi comum na Espanha. Então, ele fala o seguinte, deixa eu pegar aqui a caneta. Tá. Então, ele fala o seguinte, que uma fânega equivale a essa medida aqui, 55,501 decímetros cúbicos. Então, a gente tem que guardar essa informação. Para completar a tabela, que números, com 3 algarismos significativos, devem ser inseridos, item A, na coluna de chaízes, ou caízes, B, na coluna de fânegas, e C, na coluna de quartilhas, e D, na coluna de almudes. Depois ele pede para a gente expressar a quantidade de 7 almudes em médios, em caízes e em centímetros cúbicos. Então, veja, aqui fica uma salada de palavras complicadas, mas a gente tem que começar por um ponto de partida. O nosso ponto de partida é essa relação em que ele fala que uma fânega equivale a 55,501 centímetros cúbicos. Então, a gente tem que começar por um ponto de partida. Tudo bem? Então, o que a gente tem que fazer inicialmente? Bem, a gente tem que consultar essa tabela aqui, tá?
Então, a gente vai começar com a primeira coluna, que ela fala o seguinte. Ela fala... a gente vai começar por essa primeira coluna aqui. Ó. Cais, tá? Então, um cais vale um cais, ok? É 1 para 1, que é a mesma unidade para a mesma unidade. Mas quando você continua na próxima linha aqui, né, na próxima coluna, na segunda, ele te dá uma relação de 1 cais para fônega. Então, ele está te dizendo que 1 cais vale quantas fônegas? 12. Então, vamos escrever bem aqui. Então, ele fala o seguinte, ó. Opa, essa minha letra ficou pequena. Deixa eu melhorar aqui. Gente, se minha letra ficar pequena, vocês me falam, tá? Então, ele fala que 1 cais é igual a 12 fônegas. Mas lembra, 12 fônegas é o mesmo que 12 vezes uma fônega. E, de acordo com o enunciado, uma fônega vale quanto, pessoal? Vale 55,501 decímetros cúbicos. Então, a gente vai dizer que 1 cais é igual a 12 vezes... Eu vou até colocar em outra cor para que vocês possam visualizar melhor, tá? 50... Opa, essa canetinha aqui ficou pequena. 50... agora eu peguei uma grande. 55,501 decímetros cúbicos. Então, a partir disso, eu vou encontrar que 1 cais vale 12 vezes 55,501 decímetros cúbicos. Tudo bem até aqui? Perfeito. Aí ele fala o seguinte, vamos continuar. Aí ele dá a primeira linha, ele praticamente estabelece a relação com todas as unidades. Então ele te fala o seguinte: 1 cais vale 48 quartilha, 1 almude vale 1 cais vale 144 almude e 1 cais vale 288 médio. Então são todas as relações que a gente precisa. E aí você vai para outra. Uma fônega vale quantos cais? Bem, a gente vai ter que descobrir. Mas a gente pode achar, porque olha só, dessa primeira relação aqui, eu estabeleço a relação entre cais e fônegas. Então, se 1 cais vale 12 fônegas, é porque uma fônega vale 1 sobre 12 cais. Tudo bem? Ou melhor, como ele quer em 3 algarismos significativos, você faz a divisão de 1 por 12, você vai encontrar que isso vai dar 8,33 vezes 10 a menos 3 cais. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Se alguém tiver, por favor, coloque aí no chat. Então, vamos colocar aqui no resultado para que a gente possa lembrar. Então, uma fônega vale 8,33 vezes 10 a menos 3 cais. Ok? Então, vamos lá. Uma quartilha vale quanto cais? Bem, eu não sei, a gente vai descobrir. Mas quando eu olho na linha do cais, eu vejo que 1 cais vale 48 quartilhas. Então, a gente vai seguir o mesmo raciocínio. Então, a gente pega aqui 1 cais é igual a 48 a quartilha. Logo, uma quartilha vale 1 sobre 48 cais, né? Porque eu quero descobrir quanto que vale uma quartilha. Então, se você fizer essa divisão, você vai encontrar que 1 cais, ele equivale a 2,08 vezes 10 a menos 2
KIs. Então, a gente já achou quanto que vale essa relação aqui. Vale 1 sobre 48, que é o mesmo que 2,08 vezes 10 a menos 2. E, seguindo o mesmo raciocínio, você vai encontrar um almude para o outro, um médio para o outro. Deu para entender como que faz o procedimento, pessoal? Vitor, ficou claro ou ficou alguma dúvida? Perfeito. Então, eu vou deixar depois para vocês continuarem fazendo e complementando. Caso alguma equipe tenha dificuldade, pode entrar em contato comigo para poder estar fazendo. Então, a primeira parte, pessoal, é sempre vocês estarem tentando completar a planilha. Então, você tem que começar por aquela linha que você conhece. Então, ele te dá a relação de uma unidade, um CAIS, com todas as outras que ele quer que você trabalhe. E a partir disso, você constrói a relação. Então, uma fônega vai ser 1 sobre 12. Um quartilha vai ser 1 sobre 48, porque ele dá essa relação bem aqui, ó. Opa, cadê meu mouse? 48. Um almude vai ser 1 sobre 44 KIs, né? E um médio vai ser 1 sobre 288 KIs. E aí você vai estabelecendo a relação com as demais e completando o que o exercício pede. Perfeito? Podemos continuar? Tá bom. De novo, se vocês ficarem com qualquer dúvida com relação a isso, podem mandar para mim, que aí a gente vai discutindo depois separadamente. Tá bom? Então vamos para o próximo exercício. Tem algum outro que vocês queiram que eu veja específico daquela relação que eu mostrei para vocês? A Ariane disse que ela ficou com dúvida na questão 54. Então, vamos lá. 54. Tá. Vou pegar a questão aqui, Ariane, e já vou trazer para cá para a nossa lousa mágica. Gente, tá legível aí minha letra? O tamanho tá bom? Vocês estão conseguindo enxergar bem? Que a minha visão aqui é de tela de computador, né? Então, eu não sei como é que tá aí para vocês. Eu peço para vocês me mandarem antes, que é justamente para isso, para a gente não ficar perdendo tempo de eu estar organizando aqui na tela a questão. Aí eu já deixo tudo prontinho. Aí a gente vê. Mas tudo bem, vamos lá. Então, essa questão aqui, acho que ficou muito pequeno, né, pessoal? Tá, vamos lá. Deixa eu... Vou lendo aqui. Certa marca de tinta de parede promete uma cobertura de 460 pés quadrados por galão. Então, essa é a primeira informação. Essa é a primeira informação que a gente tem que guardar. 460 pés quadrados por galão. O que é 460 pés quadrados? Então, ele está te dizendo uma área de 460 pés quadrados. Tá bom? Primeira coisa que ele quer é... Ah, tá. Na verdade, é uma... certo, é uma área. Então, um galão, ele faz 460 pés quadrados. Aí depois ele quer saber o seguinte: encontre esse valor em metros quadrados. Ou seja, ele quer saber qual é a área por litro. Então, 1 litro dessa tinta faz quantos metros quadrados? Então, a gente vai ter que fazer uma conversão. Depois ele pede para a gente escrever essa unidade no SI. Então, a gente tem que ver qual é essa unidade no SI. Bem, o que eu adianto para vocês é que a unidade de volume no SI, ela é metro cúbico. Tá bom? Então, a gente vai ter que passar esse resultado de metros quadrados, de litro para metros cúbicos. E qual é o inverso da grandeza original? Então, ele quer saber o seguinte: o que significa galão por
metro quadrado. Ele quer saber o que significa isso. E, por fim, qual é o significado físico da nova grandeza. Então, veja que a gente tem 4 itens que a gente tem que verificar cada um com calma, com cuidado, para que a gente não fique perdido. Tá? Ficou claro o que a gente quer fazer? Perfeito. Então, a gente vai começar do nosso ponto de partida. Então, o nosso ponto de partida é a unidade que o problema nos dá. O problema nos diz que, deixa eu olhar aqui de novo, certa marca de tinta de parede promete uma cobertura de 460 pés quadrados por galão. Então, vamos lá, vamos entender cada um deles. Deixa eu só pegar a tabela aqui. Primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: ele quer que a gente escreva esse valor em metros quadrados. Mas aí vem uma pergunta. Um pé vale quantos metros? Por isso que ele pede para a gente consultar a tabela. Então, consultando a tabela, e aí eu acho que eu tenho que colocar essa tabela para vocês, mas vocês podem consultar, inclusive, pelo Google, tá? Só você colocar um pé em metros, ele vai te dizer que um pé, ele mede aproximadamente, deixa eu escrever aqui, vou colocar na cor vermelha, tá? 0,3048 metros. Então, um pé equivale a aproximadamente 31 centímetros, tá? Isso é aproximadamente 31 centímetros. Então, o que a gente tem que fazer? Bem, além disso, a gente tem que verificar quanto de volume representa um galão. Então, lá na tabela, você também pode procurar no Google, não tem problema. Um galão, ele tem a medida. Na tabela, ele já te dá em polegadas cúbicas, tá? E aí, um galão equivale a aproximadamente 231 polegadas cúbicas. Essa unidade bem aqui se chama polegadas. Professor, preciso saber isso de cabeça? Não, porque você pode consultar uma tabela ou eu vou te fornecer esses valores, tá bom? Você só precisa saber o que significam as unidades e onde pesquisá-las. Mas saber de cabeça não precisa, porque hoje em dia é difícil de saber tudo isso de cabeça, né, gente? Então, beleza. Então, agora, e além disso, você precisa saber quantos litros tem em uma polegada cúbica. Então, uma polegada cúbica, ele tem o equivalente a 1,639 vezes 10 a menos 2 litros. Professor, de onde o senhor tirou isso? Tem na tabela do livro, lá na parte, nos apêndices. Eu vou disponibilizar depois, eu peço desculpa que eu não deixei, mas bastava você colocar no próprio Google, no conversor de medidas que tem no Google. Alguns celulares já têm esse conversor de medida na sua calculadora padrão, no seu aplicativo de calculadora. Existem aplicativos nas lojas dos celulares para fazer a conversão, então você pode consultar isso para que você identifique. Então, o importante não é saber qual é a unidade que você está tratando, de onde você está, para onde você quer ir. Então, agora que a gente tem o conjunto de unidades que o problema pede, a gente consegue escrever, então, que um galão, veja, eu tenho que um galão vale 231 polegadas cúbicas, mais uma polegada cúbica vale esse valor em litro. Então, eu posso encontrar que um galão é igual a 231 vezes 1,639 vezes 10 a menos 2 litros. Então, você vai encontrar que um galão ele tem exatamente 3,79 litros. Então, a gente já encontrou quanto que essa medida vale em metros. Na verdade, a gente tem que elevar isso aqui ao quadrado, né? Porque a gente só achou um pé. Então, um pé quadrado é a mesma coisa de que pegar todo esse resultado e elevar ao quadrado, né? Tudo bem? Então, você vai achar
que 1 pé quadrado é esse valor elevado ao quadrado. E aí o que você vai fazer agora é substituir os valores. Então vamos lá. Então a gente tem que a medida original é 460 pés quadrados por galão. Então, isso é o mesmo que 460 vezes 1 pé quadrado dividido por 1 galão. Mas a gente viu na linha anterior que 1 pé quadrado, ó, é esse valor aqui, é este valor elevado ao quadrado, né? Porque ele quer em metros quadrados. Tudo bem até aqui, pessoal? Tem alguma dúvida? Então, é 0,3048 elevado ao quadrado, metros quadrados, dividido... Opa, esqueci de colocar o 460 aqui, né? Deixa eu colocar aqui. Então, é 460 vezes 1 pé quadrado é 0,3048 ao quadrado, metros ao quadrado, dividido 1 galão é 3,79 litros. Então, veja que a gente fez o fator de conversão e nós saímos da unidade pés quadrados por galão para metros quadrados por litro. Todos conseguiram acompanhar o raciocínio? Perfeito. E aí agora é usar a calculadora, né? Quando você usa a calculadora e resolve, né, eleva esse número aqui ao quadrado, multiplica por 460 e depois divide por 3,79, o que você vai achar no final do dia é que esse resultado ele vale isso. Ele vale 11,3 metros quadrados por litro. Esse é o resultado. Então, quer dizer o seguinte, que com 1 litro dessa tinta, eu consigo pintar uma parede com área de 11,3 metros quadrados. É assim que a gente lê esse número. Então, a cada 11,3 metros quadrados de parede pintada, eu gasto 1 litro de tinta. Tudo bem, gente? Perfeito. No item B, o que ele pede? No item B, ele fala assim, vamos lá. Expresse esse valor em unidades do sistema internacional. Veja, o nosso resultado do item A, ele é apresentado com as medidas de metro quadrado e litro. Porém, essa aqui é uma grandeza de área e essa é uma grandeza de volume. A grandeza de área, ela está expressa corretamente, porque no sistema internacional, comprimento, área e volumes, né? Distância, área e volume, todas são medidas de comprimento. E de acordo com o sistema internacional, essas medidas de comprimento, elas são escritas em termos da unidade metro. Então, a área, ela é metro quadrado e o volume é metro cúbico. Então, a gente tem que transformar esse litro para metro cúbico. E a gente tem que lembrar que 1 metro cúbico, agora eu quero ver se vocês são bons de conta, vale quantos litros? Quem tem conta da Cozampa sabe exatamente essa relação, porque a Cozampa cobra a gente em metros cúbicos. Mas lá na sua conta da Cozampa tem uma observação, e ele fala quantos litros dá. Como 1.000 litros. 1.000 litros. Tudo bem? Então, quando você compra uma caixa d'água de 500 litros, de 1.000 litros, por exemplo, 1.000 litros é uma caixa d'água de 1 metro cúbico. 500 litros é uma caixa d'água de meio metro cúbico.
A conta da Cozampa, ela mede em metros cúbicos. Então, quando você consome até 10 metros cúbicos, ou seja, 10.000 litros, você paga um valor fixo. E aí, acima desses 10 metros cúbicos, você começa a pagar por cada metro cúbico excedente. Então, cada 1.000 litros. Então, se sua conta está lá, se você viu lá no registro que apareceu assim, 12 metros cúbicos, 13 metros cúbicos, é que você na sua casa consumiu 12, 13 mil litros de água. Beleza? Então, agora você já tem pelo menos uma noção de quanto de água vocês estão gastando aí. Agora que você conhece essa relação, né? Então, você tem a relação de 1 metro cúbico para o litro. Mas a gente não quer de 1 metro cúbico para litro. Na verdade, eu quero 1 litro para metro cúbico. Então, vai ser 1 sobre 1.000. Então, 1 litro é 1 sobre 1.000 metros cúbicos. Ou melhor, 10 a menos 3 metros cúbicos. Tudo bem? Tudo bem, gente? E agora a gente pode reescrever essa medida, 11,3 metros quadrados por litro. Lembrando que isso vai ser 11,3 vezes 1 metro quadrado dividido por 1 litro. Mas a gente quer passar essa grandeza aqui de baixo para metros cúbicos, e a gente já sabe como é a relação. Então, isso aqui vai ficar 11,3 vezes 1 metro quadrado dividido por 1 litro equivale a 10 a menos 3 metros cúbicos. Professor, e agora? Eu fiquei confuso, porque aqui em cima tem metros quadrados e aqui em cima tem metros cúbicos, não tem problema. Lembra? Lá no livro ele fala que as unidades você pode trabalhar como se fosse números, né? Ou algarismos. Então você pode fazer uma simplificação, olha. Aqui eu tenho metro quadrado, eu tiro. Aqui eu tenho metro cúbico. É como se eu tivesse metro vezes metro vezes metro. Então, quando eu tirar aqui, ó, vai sobrar só 1 metro aqui de baixo. Então, a minha nova unidade vai ser 11,3 vezes 1 sobre 10 a menos 3. Eu quero pegar essa potência e jogar ela aqui para cima. Então, está com sinal negativo. Quando eu jogo ela lá para cima, ela fica com sinal positivo. Então, 11,3 vezes 10 a terceira, 1 sobre metro. Ou melhor, veja, ficou... Aqui eu simplifiquei, né? Não tem mais unidade em cima e embaixo sobrou o metro. Então, fica 1 sobre metro. Ou 11,3 vezes 10 a terceira, metro a menos 1. Esse metro a menos 1 é para dizer que é 1 sobre metro. Tudo bem, gente? Ficou alguma dúvida? Perfeito. Agora uma pergunta para vocês aí, vocês respondem no chat. Esse número escrito desse jeito, que eu estou colocando na cor amarela, ele está em notação científica? Ou a gente precisa ajustá-lo? Pergunta rápida aí. Precisa ajustar, né? Ele não está em notação científica. Então, para ficar em notação científica, a vírgula vai ter que andar mais uma casinha para cá, né? Então, vai ficar 1,13 vezes 10 elevado a 4. Como eu andei, como era um número grande, eu andei com a casa da esquerda, da direita para a esquerda, aumenta um número positivo aqui. Então, vai ficar 1,13 vezes 10 a quarta, metro a menos 1. Perfeito? Essa é a unidade que ele pede. Tá bom? Dúvidas? Posso continuar? Então, perfeito. Vamos lá. No item C, ele pede, vamos voltar aqui para o enunciado para que a gente possa ler. No item C, ele fala o seguinte: qual é o inverso da grandeza original? Então, a grandeza original é 460 pés quadrados por galão. Beleza? Então, vamos lá. Então, originalmente,
a gente tem 460 pés quadrados por galão. E ele quer saber qual é o inverso dessa grandeza. Então, eu vou pegar essa grandeza e vou escrever ela assim, ó, galão por pé quadrado. É o inverso. Eu inverti. Quando eu fizer isso, veja, o denominador, o numerador, ele foi para o denominador. Então, em cima eu tinha 460 pés quadrados, agora vai ficar no denominador. E embaixo era como se eu tivesse 1. Então, vai ficar 1 sobre 460 galões por pé quadrado. Fazendo essa divisão aqui, você vai encontrar o quê? Que esse resultado dá 2,17 vezes 10 a menos 3 galão por pé quadrado. Então, isso é o inverso da medida. Tudo bem? Por que que é o inverso, professor? Porque olha aqui, ó, a unidade, ela está invertida. Só você comparar com a outra, tá vendo? Eu inverti. Deu para entender a diferença de um para outro? Então, eu peguei o número e inverti ele. Posso continuar, pessoal? Perfeito. E, por fim, ele quer saber qual o significado dessa grandeza. Bem, essa grandeza que a gente está encontrando, ele está dizendo para a gente quanto de tinta eu preciso a cada 1 metro quadrado. Lembra, no resultado do item A, eu falei o contrário. Eu falei assim, olha, eu preciso de 1 galão para pintar 460 pés quadrados. Então, se você olhar aqui, ó, deixa eu tirar esse quadradinho vermelho aqui. Então, o que essa medida está me dizendo é que eu preciso eu pinto 460 pés quadrados a cada 1 galão. Tudo bem? E agora, o que que o problema está me dizendo? O problema está me dizendo o seguinte, eu vou escrever aqui de novo, vezes 10 a menos 3, galão por pé quadrado. Agora, o problema me fala que eu gasto 2,17, 10 a menos 3 galão a cada 1 pé quadrado. Deu para entender a distinção de uma unidade para outra, pessoal? Perfeito, maravilha, gente. Estão gostando do jeito que a aula está desse jeito? Está conseguindo acompanhar aí? Está entendível? Vocês vão me falando aí. Vamos para o próximo. Tem algum outro exercício que vocês queiram que eu veja da parte que foi sugerida para vocês? A letra B da questão 27? Beleza, já vou ver. Só... Questão 27. Tá certo. Então, vou pegar ela aqui, tá bom? Já achei ela. Vocês estão escolhendo só as questões mais difíceis, né? Ninguém pega as questões mais simples. Mas tá bom. É assim mesmo. Vou copiar aqui. Vou copiar. Então, vamos lá. Bem, a questão 27, ela fala o seguinte. A massa específica do ferro é de 7,87 gramas por centímetro cúbico. E a massa de um átomo de ferro é de 9,27 vezes 10 a 26 quilogramas. Observem as unidades que estão sendo apresentadas. Ele está te dando uma unidade de massa específica em gramas por centímetro cúbico, enquanto que a massa ele está te dando em quilogramas. Então, uma grandeza não conversa com a outra. Alguém vai ter que ser transformado. Tudo bem?
E ele fala, se os átomos são esféricos, o que significa eles serem esféricos, pessoal? Significa que eles são esferinhas. Então, as equações que a gente tem que usar aqui de geometria são as geometrias de uma esfera. Área, volume, comprimento, dependendo do que o problema vai te pedir. E quando ele fala que eles estão densamente compactados, isso para a gente na física significa que ele é homogêneo, ou seja, a massa é distribuída de forma igual dentro dessa esferinha. Tudo bem? E aí no item A ele pergunta qual é o volume de um átomo de ferro e B, qual é a distância entre os centros de dois átomos vizinhos. Então vamos começar primeiro pelo item A. No item A, você quer encontrar o volume. Opa, peguei a caneta errada aqui. Então, no item A, não quer trocar a caneta? Vai trocar a caneta. No item A, ele quer o volume. Bem, como que você pode achar o volume desse átomo? Simples, ele te dá a densidade ou a massa específica e ele te dá a massa. Lembra que a massa específica, que é representada pela letra grega ρ, ele é massa sobre volume. Então, de acordo com o enunciado, você conhece essa grandeza, você conhece esta grandeza, mas não conhece o volume. Então, organizando essa equação, você vai achar que o volume é massa sobre densidade. Mas lembra da observação que eu fiz para vocês? Vocês não podem simplesmente substituir esses valores, porque as unidades não estão escritas na forma correta. A massa está escrita na sua forma correta. 9,27 vezes 10 a menos 26 quilogramas. Tá ok. E a densidade? Ela está em 7,87 gramas por centímetro cúbico. Então, lembra, você vai ter que passar esse valor para quilograma metro cúbico. E como que você faz isso? Lembrando que 1 grama tem 10 a menos 3 quilogramas e 1 centímetro cúbico vai ter a relação. Então, essa tarefinha, eu vou deixar para vocês fazerem. Tudo bem? Deu para entender como que faz a relação? Perfeito. E aí, no item B, ele quer saber exatamente qual é a distância entre os centros de dois átomos vizinhos. Então, a gente tem que entender um pouco melhor o que significa isso. Então, você tem que desenhar dois átomos. Vamos ver se eu consigo desenhar aqui para vocês. Se você fizer essa conta direitinho, deixa eu colocar o resultado, né? Estou pegando aqui o gabarito do livro. Se você fizer essa conta direitinho, substituindo os valores corretamente, vocês vão encontrar que esse resultado aqui, eu vou até colocar em vermelho, tá? Ele é de 1,18 vezes 10 a... Não, perdão. Isso aqui é a densidade. Tá, então deixa eu ajustar aqui, fiz besteira. Se vocês calcularem a densidade, a massa específica corretamente, substituir esse valor aqui embaixo, resolver essa continha depois, vocês vão encontrar que esse volume é de 1,18 vezes 10 a 29 metros cúbicos. Quem conseguiu fazer, coloca no chat aí se bateu o resultado, se chegou próximo, tá bom? É 1,18 vezes 10 a 29 metros cúbicos. Aí a gente tem que fazer o seguinte, né? No próximo item, ele pede para a gente fazer a distância entre dois átomos vizinhos. Então, como que a gente pode fazer isso? Bem, primeiro a gente tem que desenhar a situação. Então, a gente vai ter um átomo de ferro e vai ter um outro átomo de ferro. Essa é a vantagem das telas das lousas. Eu posso fazer meus desenhos que são horríveis bem bonitinhos. Então, aqui é como se você tivesse dois átomos de ferro. Todo mundo consegue visualizar os átomos? Então, vou marcar aqui no centro. Então, eu quero essa distância entre eles.
E aí, pessoal, a gente vai fazer essa distância. Então, a gente está calculando essa distância. Mas, deixa aqui, pronto. Agora, quanto que vale a distância do centro até a borda da esfera? Não vale um raio? E a distância dessa outra borda até o centro? Não vale o raio da esfera também? Todos conseguem visualizar? Beleza. Então, de novo, eu tenho dois átomos de ferro, eles estão emparelhados lado a lado, e queremos calcular a distância entre o centro de dois átomos vizinhos. Os centros estão indicados pelos pontos vermelhos e a distância representada pela linha na cor verde. Veja que a distância de um centro até a borda de um dos átomos representa o raio dele, uma vez que o enunciado fala que eles são esféricos. Então, a distância entre dois átomos vizinhos representa essa distância de 2 vezes o raio. Então, a distância é 2 vezes o raio. Então, o que a gente precisa encontrar? Precisamos identificar o valor do raio. Como que a gente vai achar o valor do raio? Você vai voltar lá no item A, pegar o volume dessa esfera que você achou. Lembre, o problema diz que o átomo é uma esfera. Então, o volume é 4/3 de π r ao cubo. Você achou no item A o valor do volume. Lembrem que π é 3,14 e você quer encontrar exatamente o valor do raio. Então, agora é meramente uma conta algébrica. Então, substitua os valores, faça as operações, e aí você vai achar o valor do raio. Uma vez encontrado o valor desse raio, basta multiplicar o seu resultado por 2. E aí você vai ter a distância entre os centros de dois átomos vizinhos. Tudo bem? Perfeito, pessoal. Mais algum exercício vocês querem que eu veja? Tem algum outro problema? Enquanto vocês se decidem, vão falando, qual é o importante em qualquer. Qual é a principal coisa que vocês têm que fazer quando vocês forem resolver exercício? Primeiro de tudo, ler o enunciado com calma e identificar as informações relevantes que o problema traz. Observem que toda vez que eu estou resolvendo uma questão, eu sempre marco alguma coisa, porque é alguma informação relevante que ele está nos dando. O Carlos pediu para eu ver a primeira questão. A primeira questão ele fala o seguinte, deixa eu pegar ela aqui de novo. Essa resolução de exercício, tá, pessoal? Depois eu vou colocar em um arquivo e vou disponibilizar para vocês, tá? Vou deixar todo esse material aqui disponível lá no Siga A e também coloco no grupo do WhatsApp para vocês estarem olhando. Claro que ainda vai ter aula gravada, então vocês vão ter tanto a aula gravada quanto essa imagem desses exercícios que eu estou resolvendo, tá bom? A resolução. Então vamos lá. Então ele fala o seguinte: a Terra tem a forma aproximada de uma esfera. Então a gente já guarda essa informação. Opa, a caneta errada de novo. Por que você não quer marcar? Agora foi. Espera aí que a caneta aqui travou. Espera aí rapidinho, pessoal.
Beleza. Já vai voltar a aparecer a minha tela para vocês de novo. Então vamos lá. A Terra, ela tem a forma aproximada de uma esfera. O que significa? Que todas as equações que a gente vier a utilizar agora, a gente tem que lembrar da geometria de uma esfera. E ele fala que essa esfera, ela tem um raio de 6,37 vezes 10 a 6 metros. Então, é uma esfera bem grande. Determine a circunferência da Terra em quilômetros. Item B, a área da superfície da Terra em quilômetros quadrados. E item C, o volume da Terra em quilômetros cúbicos. Nos três exemplos, nos três itens que ele pede, o que tem em comum em cada um deles? Qual é a unidade de comprimento que está sendo pedida para escrever tanto circunferência, quanto área, quanto volume? Como o Carlos falou, quilômetro. Porém, contudo, todavia, o raio foi dado para a gente em qual unidade? Ele foi dado em metro. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, o start nosso, vai ser escrever esse raio de 6,3710 a sexta metros para quilômetros. Então, é 6,37 vezes 10 a sexta vezes 1 metro. Mas, gente, 1 metro tem quantos quilômetros? 10 a menos 3 quilômetros. Ok? Então, no lugar de 1 metro, você vai colocar 6,37 vezes 10 a sexta, que é a unidade, né, o número, vezes, no lugar de 1 metro, você vai colocar 10 a menos 3 quilômetros. E aí você vai poder escrever esse número da forma correta. Ele vai ficar 6,37 vezes 10 a terceira, né, ó, potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, vai ficar 6 mais menos 3. Vai ficar, então, 6 menos 3, que vai dar 10 a terceira. Então, 10 a terceira quilômetros. Este é o raio da Terra escrito em termos de quilômetro. Se esse número não faz muito sentido para você, você pode escrevê-lo da seguinte maneira: 6 não. Então, eu vou abrir esse número. Então, 10 a terceira, eu vou ter que andar com essa vírgula 1, 2, 3 casas. Então, é 6,370 quilômetros. Então, isso daqui significa que a Terra tem um raio de 6.370 quilômetros. Essa é a distância do centro da Terra à sua superfície. Aproximadamente 6.400 quilômetros. É bastante coisa. Agora que a gente tem o raio, a gente pode achar a circunferência, a gente pode achar a área e a gente pode achar o volume. Então, eu vou lembrar as fórmulas e o resultado vai ser com vocês. A circunferência de uma esfera, como que a gente calcula? Vocês lembram? Lembra? Coloca aí no chat. Se vocês lembram mesmo. π vezes o raio da Terra. E a área de uma esfera, como é que a gente acha? A área de uma esfera é 4π, o raio da Terra ao quadrado. E o volume de uma esfera é 4/3 de π r ao cubo. Então, todos os três enunciados, obrigatoriamente, você deveria conhecer, ou deve conhecer, o valor do raio da Terra. Mas em cada um deles, você tem que lembrar que ele vai ser medido em quilômetros, e o enunciado te deu em metros. Beleza? Por isso que a gente fez a conversão de forma adequada. O volume é 4/3 de π r ao cubo, não r ao quadrado. Deixa eu ajustar aqui se está aparecendo um... Deixa eu pôr aqui de novo. É raio da Terra ao cubo. E a área
E a área é ao quadrado. Tudo bem? O Carlos, por que que Bem, a gente mostra que o volume dele é uma grandeza ao cubo. Lá em cálculo diferencial, vocês vão aprender a calcular volume de sólidos. E aí você acaba tirando esse resultado, que é ao cubo, tá? É uma consequência da geometria mesmo, um resultado da geometria. Dimensionalmente falando, o volume tem que ter a dimensão de... Como são 3 dimensões, então pensa assim, ó, o volume está associado a 3 dimensões. Então, a variável associada ao comprimento, ele obrigatoriamente ele tem que estar elevado ao cubo, porque o volume é uma grandeza tridimensional. A área é uma grandeza bidimensional. E o comprimento é uma grandeza unidimensional. Então, a potência dessas grandezas, dessa variável, ela tem que, de alguma forma, te dar a relação com o que você está calculando. Então, por isso que é ao cubo. Agora, o 4/3 de π é uma consequência da geometria quando você calcula esse volume, entendeu? Mas ele ser proporcional ao cubo se deve ao fato de ser uma grandeza tridimensional. Se nós tivéssemos no mundo em 4 dimensões, o hipervolume, se você quiser chamar assim, ou um volume quadridimensional de uma esfera, ele vai ser alguma coisa multiplicado por r à quarta. Se você pegar um cubo de 3 lados iguais, você vai ver que o volume dele é L ao cubo, né? Então, sempre vai ter essa relação. Respondi sua pergunta, Carlos? Perfeito. Pessoal, antes da gente continuar, lembrando que a lista de frequência está disponível já na descrição da aula. Então, eu peço para que todo mundo faça a assinatura da lista, tá? Se você clicar aí, né, mais informações, você vai ver que ela já está disponível, então não deixem de preencher. Essa videoaula, ela vai estar disponível depois no YouTube, então provavelmente vocês vão reassistir essa aula no YouTube. E todo o material que eu estou utilizando aqui na minha lousa digital, depois eu vou organizar em um PDFzinho ou numa imagem, vou ver como é mais prático aqui, e coloco também no grupo, tá? Antes da gente continuar, tem alguém na aula hoje que não está no grupo do WhatsApp? Se não tiver, depois me avisa, eu acho que está todo mundo presente, né? Todo mundo já sabe o seu grupo, já se conversaram, já começaram a se reunir, pessoal? Tiveram a oportunidade de se reunir? Ariane, se você clicar no ícone que tem um i aqui embaixo, abre os detalhes da reunião e vai estar o título Aula 04, Medição, Resolução de Exercícios, e logo embaixo tem link da frequência. Pode clicar nele que já abre, tá? Mas caso alguém não esteja encontrando, eu estou colocando no chat aqui para que todo mundo possa ver. Beleza? Tem mais algum exercício, pessoal, que vocês querem que eu veja? É mais fácil vocês me disserem qual que vocês querem, que a gente vai tirando dúvida. Aproveitem o grupo também para vocês estudarem as outras matérias juntos, tá? Eu acho que é um ótimo momento para vocês estarem interagindo. Cálculo diferencial integral, a parte de... Eu acho que vocês têm... acho que vocês têm álgebra também, ou geometria, né? Então, já formam um timezinho para estarem estudando nas outras disciplinas para não ficarem sozinhos, que é difícil estudar sozinho nesse formato novo. Beleza, o Carlos quer que eu dê uma olhada na questão 2. O GRI é uma antiga... Deixa eu pegar aqui, né? Estou lendo, mas é mais fácil eu pegar a questão.
vamos lá. Ele fala o seguinte: o GRI é uma antiga medida inglesa de comprimento definido com 1/10 de linha. Então, a gente tem que ir de novo. Deixa eu tirar aqui, porque essa caneta tem hora que ela trava. Então, um GRI é uma antiga medida de comprimento que é 1/10 de linha. Linha é outra medida inglesa de comprimento definido com 1/12 de polegada. E uma medida de comprimento usada nas gráficas é o ponto, definido como 1/72 de uma polegada. Então, ele quer saber o seguinte: quanto vale uma área de 0,50 gris em pontos quadrados? Então, vamos começar pelo início. Primeira coisa, ele fala que essa unidade, 1 gri, deixa eu diminuir o zoom aqui que ficou mais fácil. Um gri é igual a 1/10 linha. E ele fala que uma linha é definido como 1/12 de polegadas. Então, um gri, que é 1/10 linha, né? Então, vou colocar 1/10 vezes uma linha. Mas ele fala que esse carinha aqui, ó, ele vale 1/12 polegadas. Tudo bem? Mas ele fala que uma polegada é 1/72. Então, você tem 1/10 que veio da linha, 1/12 que veio da polegada e 1/72 que veio do ponto. Aqui. Mas ele fala que um ponto é 1/72 polegadas. Então, a gente está fazendo o quê? A gente está pegando cada uma das medidas, né? Então, isso aqui veio da linha. Esse aqui veio da... Perdão. Esse veio 1/10 linha. Esse aqui é 1 polegada. E essa aqui, a informação veio do ponto. Então, a gente está achando que um gri é 1/10 vezes 1/12 vezes 1/72 pontos. Tudo bem? Então, no final do dia, o que você está encontrando é que essa caneta está me sacaneando. Então, a gente está achando que um gri é 1/10 vezes 1/12 vezes 1/72 pontos. Então, você consegue encontrar a relação da unidade gri com a unidade pontos. Tudo bem? Basta fazer essa continha. E aí, o problema quer que você encontre meio gri quadrado em pontos quadrados. Então, você achou essa relação, né? Então, você vai resolver e vai encontrar que um gri é um certo valor medido em pontos. E aí, ele quer saber quanto que é meio gri quadrado em pontos quadrados. Quanto que vale isso? Bem, basta você lembrar que meio gri quadrado, ó, então você vai ter meio vezes 1 gri, só que esse gri vai estar elevado ao quadrado. Mas 1 gri você vai achar aqui nesse resultado. Então, substitua aqui dentro. Então, isso vai ser meio vezes o número que você achou em pontos, só que elevado ao quadrado. Eleve esse número que aparece aqui ao quadrado, multiplique por meio e você vai ter o seu resultado em pontos quadrados. Tudo bem, Carlos? Perfeito, pessoal.
Mais alguma questão que vocês querem que eu dê uma olhada? Ou vocês já se dão por satisfeitos? Aí fica a critério de vocês. Não entendeu essa lógica? Já vou mostrar de novo. Então, espera aí que a gente já mostra. Então, vamos por etapa. Vou apagar aqui e você vai acompanhando o meu raciocínio, tá bom? Então, vamos lá. Então, o problema te fala inicialmente o seguinte, que a unidade GRI é uma unidade antiga medida, é uma antiga medida inglesa de comprimento. E ele fala que 1 GRI vale 1 sobre 10 de uma linha. Então, 1 GRI vale 1 sobre 10 de uma linha. Tá bom? Continuando, ele fala que essa unidade linha também é uma outra medida de comprimento. Só que ele fala que uma linha é definido como sendo 1 sobre 12 de uma polegada. Então, veja, a gente começa com a unidade GRI, que é 1 sobre 10 linha, mais a unidade linha, ela, na verdade, ela é, vou até colocar na cor verde que eu separei aqui, ó, 1,12 polegadas. Isso daqui é uma linha. Ok? E ele fala o seguinte, que a unidade polegada, ele fala o seguinte, que um ponto... Opa, deixa eu já... Aí ele fala que tem uma outra unidade, que é a unidade ponto, ó, é a unidade ponto, e ela é definida como 1,72 de polegada, tá? Então, um ponto, então deixa eu pegar aqui, ó, um ponto é igual a 1 sobre 72 polegadas. Na verdade, eu cometi um erro aqui, né? Eu acabei induzindo ao erro vocês. Então, deixa eu corrigir aqui. Vamos lá. Portanto, uma polegada é o mesmo que 72 pontos. Tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente tem a unidade GRI, que é 1 sobre 10 linha. A unidade linha, que é 1 sobre 12 polegadas. E agora a gente acabou de visualizar, então, 1 sobre 10 veio da linha. 1 sobre 12 veio quando a gente passou de linha para polegada. E agora a gente vai passar de polegadas para ponto. Mas uma polegada tem 72 pontos. Tudo bem agora? Deu para entender? Eu confundi, eu li errado. Então, olha, eu posso simplificar esse 72 com esse 12. Aqui vai ficar um 6. Então, eu estou encontrando que... 1 GRI é igual a 6 sobre 10 pontos. Ou melhor, 0,6 pontos. Tudo bem? Agora que eu sei esse valor, eu posso simplesmente substituir. Então, aqui a gente achou que ele vale 0,6. Então, aqui vai ficar quanto que vale isso? 1 GRI é 0,6 pontos, só que a gente vai levar isso ao quadrado. Então, basta eu fazer essa operaçãozinha, 0,6 ao quadrado, e depois multiplicar por 0,5. E aí eu vou achar o resultado que eu quero.
Ok, pessoal? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Podem ficar à vontade. Mais algum exercício? Vocês querem que eu dê uma olhada? Mais alguma dúvida, pessoal? Esse e-mail veio, Amanda, do enunciado em que ele quer que a gente diga quanto que vale meio γ quadrado em pontos quadrados. Então, o enunciado pede para que a gente encontre exatamente esse valor, tá? Certo, gente? Eu acho que dessa forma, acho que a gente pode encerrar por hoje, né? Ou vocês querem ver mais algum exemplo? Fiquem à vontade, tá? Bem, enquanto vocês decidem aí, deixa eu dar alguns avisos para vocês. Hoje a gente fez a nossa aula de exercício relacionada ao assunto de medição. Perfeito? Na sexta-feira vai ser disponibilizado para vocês o material, bem como a videoaula do nosso capítulo número 2. O que a gente vai estudar no capítulo número 2? Vou aparar aqui a apresentação e vou colocar na capa do livro para que vocês possam ver. Tá aqui. Então, a gente vai começar a estudar no capítulo 2 o assunto de movimento retilíneo. Então, a gente vai falar definições como posição, deslocamento, velocidade média, aceleração. Nós vamos estudar alguns movimentos que vocês já conhecem: movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado. Então, esse assunto, ele vai ser apresentado, ele vai ser entregue para vocês o material sexta-feira, juntamente com a videoaula e as indicações de exercícios para resolver, tá? Se vocês visualizarem no nosso cronograma de aulas, deixa eu pegar aqui, deixa eu trazer para cá. No nosso cronograma de aula, eu vou trocar a tela que está sendo apresentada. Vou parar a apresentação aqui, vou colocar uma outra tela para vocês. Coloquei o cigarro. Ah, tá aqui. Então, aqui no cigarro, vocês vão ver que essa aula ela vai pegar só a aula de sexta-feira e de quarta-feira que vem, então do dia 22 do dia 27. A gente vai estudar movimento retilíneo, que é o capítulo 2 do livro Fundamentos da Física. Então, o que a gente vai estudar nessa aula? Então, sexta-feira, vocês vão receber um material em que vocês vão estudar posição, deslocamento, velocidade média, velocidade instantânea e velocidade escalar, aceleração, aceleração constante, aceleração em queda livre, e a gente vai falar sobre integração gráfica na análise de movimentos. Essa videoaula ela vai estar disponível para vocês no dia 22, a frequência também vai estar aberta nesse dia, e o material eu vou deixar disponível já para vocês. Eu vou deixar para colocar na sexta-feira,
para que vocês se foquem apenas nesse primeiro capítulo e nas discussões de grupos de vocês. Na quarta-feira que vem, dia 27, a gente vai ter nosso encontro novamente virtual, assim como esse. Então, já deixei o link da sala virtual para vocês lá, tá bom? Sempre lembrando que a frequência deve ser preenchida apenas no dia das nossas aulas. Preenchido fora do dia da nossa aula não é contado como frequência, porque as nossas aulas são quartas e sextas-feiras, tá bom? E é isso, pessoal. Vai estar disponível. Deixa eu só ver as perguntas aqui que eu não vi. O Carlos perguntou por que tem que elevar o GRI ao quadrado para achar os pontos. Na verdade, não, Carlos. A gente não está elevando para achar o ponto. É porque, primeiro, a gente encontrou a relação entre a unidade GRI e a unidade pontos, e depois o enunciado pede para que a gente encontre uma medida que é dada em GRI quadrado, ou seja, ele dá uma área de 0,5 GRIs quadrados, e ele quer que a gente faça a conversão de GRI quadrado para pontos ao quadrado. E a forma que a gente fez isso eu tenho que encontrar primeiro qual é a relação entre GRI e pontos. O ao quadrado, basta eu pegar esse número e elevar ao quadrado. Tá bom? Guilherme, você perguntou se vai estar disponível essa aula no SIGA. Sim, essa aula de hoje, ela logo mais vai estar disponível. Assim que eu encerro, o Google Meet, ele leva aproximadamente alguns minutos para fazer a renderização da gravação dessa aula. Então, é o tempo que o sistema me libera a gravação e eu faço o upload lá no YouTube e coloco para vocês. Beleza? É que eu colocando direto no YouTube fica melhor, porque aí não ocupa espaço, né? Porque cada aula dessa aí dá, em média, quase 1 GB de espaço. Então, jogo lá para o YouTube e fica por lá. Certo, gente? Então, mais uma vez, obrigado aí pela participação de todo mundo. Eu espero ter tirado a dúvida de vocês. Se mesmo assim tiverem mantido dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail, né? Lembra que eu falei para vocês? Dúvidas de resolução de exercícios, questões, esse tipo de coisa, mandem por e-mail, porque eu posso usar a lousa virtual e resolver na hora e explicar. Os grupos também têm a opção de solicitar um encontro diretamente comigo. Eu só peço que me avisem com certa antecedência para que eu possa encaixar num bom horário, tanto para mim quanto para vocês, tá? Com relação ao horário, assim, de tirar dúvida, eu não tenho problema, pode ser... Aí só vai ter que ver da minha agenda mesmo lá da universidade, mas a gente entra num consenso. E no mais é isso, gente. Então, bom trabalho para vocês, uma ótima semana, bons estudos, não deixem acumular matéria, não deixem para estudar em cima da hora, resolvam os exercícios, revejam essa aula de hoje, refaçam os exercícios, tentem esclarecer todas as dúvidas possíveis e usem o grupo de vocês para um ajudar o outro, tá bom? Então, de novo, brigadão aí, uma ótima semana para vocês e a gente vai se vendo. Show.